Boa noite a todos. É sempre com grande alegria que aceitamos o convite dessa casa tão amiga e agradecemos sempre a Deus por essa oportunidade de estarmos no trabalho, um trabalho que nos coloca para estudar, para refletir. Que antes de chegarmos aqui, nós temos que trabalhar muito isso na nossa mente e no nosso coração, né? Então, somos sabedores que os primeiros ouvidos são os nossos. Pedimos a Deus que abençoe o trabalho, a todos, a essa casa, que continua com um trabalho tão lindo. Que possamos, assim, dar início ao nosso estudo, que eu fiz sobre... A minha escolha foi sobre o Cristo Consolador, o capítulo 6, que foi enviado, mas nós vamos olhar o tema do item 7, o grande médico das almas. Eu vou ler para vocês, depois nós vamos refletir sobre pedaços desse texto. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que deve curar-vos. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis consolados e aliviados. Não procureis a força e a consolação em outro lugar, porquanto o mundo é incapaz de proporcioná-las. Deus faz um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São monstros que saciam com vosso sangue mais puro e que vos provocam chagas, quase sempre mortais. Que no futuro pratiqueis a lei divina, humildes e submissos ao Criador. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração. Então ele vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. É uma mensagem lindíssima do Espírito de Verdade, em Bordeaux, 1861. Então, inicialmente, vamos nos ater a esse trecho que diz: eu sou o grande médico das almas e que venho trazer-vos o remédio que deve curar-vos. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Pois então, quando ele inicia dizendo eu sou o grande médico das almas, nós sabemos que o grande médico das almas é Jesus. Jesus, ele veio justamente à Terra para curar-nos. A quem? Aos doentes e sofredores. Se ele é o médico das almas sofridas, quem nós somos? Nós somos essas almas. Almas em sofrimentos, almas enfermas. Por isso que nós dizemos, né, que esse planeta Terra é um planeta hospital, escola. Porque aqui reencarnamos com o propósito de aprender e de nos reorganizarmos no nosso corpo perispiritual, que irá transmitir, né, que como o corpo físico é um escoadouro. Então nós vamos vir aqui para retemperar esse corpo, para tratar das nossas mazelas. Quando falamos em enfermidade, é a enfermidade do espírito. Não existe enfermidade do corpo físico. Quem é enfermo é o nosso espírito, é a nossa alma. Então, a enfermidade encontra-se no corpo perispiritual. Então, vamos aos poucos, né, eliminando através do corpo físico. Quando a enfermidade chega no corpo físico, é porque já é um processo de drenagem. A gente tem que reparar dessa maneira. O que está drenando ali? Se a gente está liberando, se a gente está melhorando para isso ser drenado, para isso sair. Porque são situações que não deveriam mais coadunar com a nossa maneira de pensar e viver. Então, ela já começa a entrar no processo de retirada.
A gente já não asila mais aquela doença, aquela enfermidade. Bem, quando Jesus, nos disse que veio trazer o remédio para nos curar, a gente fica pensando assim, que remédio é esse que ele vem nos trazer, para curar? E quando a gente pensa assim também de novo, para curar a nossa alma enferma, que remédio é esse? E o que faz denominar uma alma como enferma? Por que está falando que a minha alma é enferma? A gente também pode fazer essas duas perguntas. Primeiramente, para nós sermos chamados de almas sadias, saudáveis, nós teríamos que viver em total harmonia e equilíbrio e bondade. Se algum de nós, consegue, diante da vida, viver em harmonia, é uma alma saudável. Harmonia quando a gente diz, em face a tudo, em face ao mundo. E reparemos como somos desarmônicos com a gente mesmo. A gente não entra em harmonia com a gente consegue brigar com a gente, entrar em desequilíbrio. Nós ainda vivemos no conflito daquilo que pensamos, do que deve vir a ser e daquilo que realmente sentimos. Então isso é desarmônico, isso é processo de dor, é de enfermidade. Então quando Jesus vem trazer o remédio, que remédio é esse? A gente vai lembrar que ele é o semeador. Ele veio trazer as sementes divinas, que é a palavra divina. Então, o remédio é a lei divina. Então, ele trouxe essas palavras divinas, e soube generosamente exemplificar como é que usa. Porque a gente tem no Evangelho o repositório dessas palavras. Nós temos em Evangelho de Marcos, de Lucas, de João, de Mateus. Então, ali é a palavra divina. Eles anotaram, eles fizeram as anotações, segundo o Evangelho de São Marcos. Então, Jesus conversava sobre a lei divina, falava sobre a lei divina, o tempo todo ensinou, contou por parábolas, e esses que os seguiam fizeram as suas anotações, para que hoje a gente pudesse falar o que representa o Evangelho. É uma farmácia, porque está ali o repositório da lei divina. Há mais de 2019 anos, não é assim? Que existe essas palavras divinas nos chegaram. Porque as palavras sempre chegaram. Nós nunca ficamos órfãos. Deus sempre enviou, diversas vezes na Terra, em todas as latitudes, espíritos com capacidade de nos dar direções. Mas a chegada de Jesus realmente é um divisor. Ele deixa muito claro quais são as palavras de Deus. E nos explica que ele veio para fazer a vontade do Pai. E nos diz que esse Pai é bondoso, misericordioso e justo. E ele fala que cada um segundo as suas obras. Então ele deixa inúmeros momentos essa bula, digamos assim, no Evangelho, de como usar a palavra divina no nosso dia a dia, nas nossas relações com o outro, nas nossas relações com a vida, com a sociedade de uma forma geral, com a gente mesmo e com Deus. Então Jesus, ele não trouxe uma religião, isso fica muito claro. Jesus nos trouxe uma doutrina de comportamento divino, como a nos dizer, olha, se vocês conseguirem conformar a vida de vocês dentro desse padrão, a doença vai cessar. Vocês são doentes, desarmônicos, porque não vivem dentro desse padrão. Então, é esse o que ele veio nos dizer, que ele veio nos alertar. Tem uma passagem que Jesus nos fala em João, que diz assim, olha, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja,
Quando a gente tem bom ânimo, se ele fala que ele venceu o mundo e nos fala a sua palavra, é como dissesse assim: confie, tem bom ânimo, tem boa vontade, tem esperança. Você também vai ser capaz de vencer o mundo, vencer a reencarnação atual, vencer essas aflições que se vive. É com bom ânimo. Então ele nos faz uma promessa ali, que senão ele não falaria isso. Tem de bom ânimo? O que é o bom ânimo? É ainda o entusiasmo da vida. É a vontade de aprender, é a vontade de fazer de novo, é a vontade de tentar mais uma vez. Não é aquela vida que, já fiz, não deu certo, agora eu vou levando até onde Deus quiser, e assim eu vou, sendo meio que empurrado para lá e para cá. Não é isso que ele fala. Não são para esses sofredores. É para aquele que mantém o ânimo bom. E o ânimo bom, ele precisa ser motivado por cada um de nós diariamente. Porque senão a gente cai no ânimo do mundo, que é de desespero, desesperança, dor, materialismo. Por isso a importância da gente parar para refletir nas palavras de Jesus. Como é que eu acordo? Às vezes a gente pergunta assim, mas como é que você acorda? Tem muito hábito de perguntar isso para as pessoas. As pessoas falam, eu acordo como todo mundo acorda. Né? Levanto, escovo meu dente, tomo meu café, troco a minha roupa. Mas será que é assim? Todo dia a gente tem que fazer dessa maneira, assim? Quanto tempo a gente já não sabe mais como é que acorda, né? A gente já virou meio que máquina. A gente é levado pelo mundo, no roldão da vida, e muitas vezes não encontra um momento para iniciar o dia aprendendo a nos automotivar. Olhar, né, pela beleza que é um novo dia. De abrir os olhos, né? De ver a vida e pensar assim, meu Deus, o que isso representa? Vai ser mais um dia? Ou já não tem mais aquele peso? Senhor, obrigado por mais um dia. É mais um dia de oportunidade que me será dado para fazer hoje melhor que eu fiz ontem. E se eu errar, vou buscar descobrir onde é que foi o erro. Eu quero ter consciência. Então não é levantar, escovar um dente, tomar um café. O que eu estou fazendo? Por que eu escovo o meu dente? Por que eu estou tomando aquele café? Que gosto eu tenho esse café? É aprendermos a viver como Jesus falou, um dia de cada vez. E muitas vezes nós estamos pulando a semana sem perceber o que aconteceu. E a vida está ficando sem graça. Porque a beleza do dia justamente são as coisas miúdas, como as pessoas falam. São os afetos do dia a dia, é o café da manhã com aquela risadinha com o companheiro, com filha, um pão quentinho, né? O latido de um cachorro, é brincar com um gatinho. Isso é a vida. E a gente sai correndo em busca de uma vida que a gente não descobre. Porque a gente corre demais, né? E cansa, e desanima. E eu, às vezes, vejo meu cachorro correndo atrás do rabo dele, eu fico pensando, meu guia deve me ver assim. Nessa coisa insana. Que eu não sei bem aonde é que eu estou indo. Deve ser assim, como da mesma forma que eu olho meu cachorrinho ali. Naquela coisa meio obsessiva, a gente para e fala assim, não, peraí, tem que cortar isso aqui. Eu tenho que voltar a sentir prazer, eu tenho que saber o que eu estou buscando da vida. Eu tenho que saber o que eu estou querendo da vida. Para ela poder me responder. Por isso que Jesus falou, buscai e achareis. Mas o que eu estou buscando? Eu não sei nem o que eu vou buscar. Eu não sei nem às vezes o que eu quero. Muitas vezes a gente tem até medo de querer, porque ainda quer tão erradamente, contrário à lei de Deus. Então o que está nos faltando, né? Reflexões. Parar para refletir o dia, cada momento, coisas simples, a importância de cada vivência. E ele nos diz assim, como médico de alma, ele diz que os fracos, os sofredores, os enfermos são seus filhos prediletos. E em Mateus tem uma anotação, não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Realmente, né? Quem é que vai buscar um médico para se curar?
Vocês já viram os vitoriosos da vida buscando alguma coisa para ser ajudado? Não, né? São os enfermos, são aqueles que têm um mínimo de humildade para se ver em desarmonia, com dificuldade, para pedir socorro, para pedir ajuda, para ir em direção dessa ajuda. Tem outros que se bastam. Eles dizem estar muito bem. São outros tipos de sofredores. Porque são sofredores. Não nos enganemos. Mas que nós sejamos já essas almas sofredoras, como Jesus falou, os aflitos bem-aventurados, que confiam no médico, que buscam esse médico, que se entregam, né, que a gente fala, ao tratamento. Vocês já repararam, quando a gente está passando pela dor, naqueles momentos mais agudos da dor moral, principalmente, que eu digo, a gente fica mais atento à voz de Deus. As lições caem dentro da gente, que a gente fala, isso foi escrito para mim, isso foi falado para mim. Então Deus realmente fala com a gente, através dos livros, através das aulas, através das inspirações dos guias espirituais. Mas como nós estamos bem e nos bastamos, nem temos ouvido para isso. Saímos com o nariz em pé, né? Daqui a pouco a gente tropeça, cata uma cavaca, né? Que a gente se fala, aí cai. Aí é o processo de novamente pedir ajuda. Aí se escuta melhor a voz de Deus. Porque está sofrido, porque está com o coração ralado. Quantas vezes nós vamos agradecer a Deus as dores, né? Que nos ensinaram a sermos mais dóceis, a amadurecer. Se não fossem elas, a gente estaria a passeio o tempo todo. Depois, a mensagem continua dizendo assim: vinde, pois, a mim, vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e sereis consolados e aliviados. Quando ele diz, vinde a mim, vós, é para dizer assim, sai do lugar e vem. Em nenhuma passagem de Jesus diante dos seus discípulos, que ele fez o convite, ele ficou sentado com o outro, não. Tem a passagem lá que ele encontra Levi, né, que depois se transforma em Mateus, está lá na calçada, ele fala, segue-me, e vai andando. Ou seja, aquele que tiver bom ânimo, vai junto com ele. Porque se ele está chamando para compartilhar a estrada com ele, ele realmente é a garantia. Que garantia maior a gente quer, se não for do Cristo? É como se ele dissesse assim, olha, eu não estou perguntando se você é forte, se você é fraco, das suas dificuldades, das suas fraquezas, dos seus problemas morais, não perguntando nada disso. Eu estou dizendo para seguir-me. Se você tiver boa vontade e levantar e caminhar comigo, eu vou suprir as suas dificuldades durante esse trajeto. Então é um movimento de nos levantarmos. E quando ele fala, vou aliviar e consolar, algumas pessoas não entendem. E dizem assim, puxa, mas eu busquei Jesus, eu fiz uma prece, eu não encontrei o alívio, eu não encontrei o consolo. Porque algumas pessoas acreditam que Jesus, nesse momento, diz que vai retirar a prova, que cada um precisa passar. Nós pedimos essas provas no plano espiritual, temos que deixar isso bem claro na nossa mente. Foram escolhas sábias, lúcidas, como espíritos imortais, que a nossa visão é a visão de espírito, junto aos nossos guias e mentores. Ao reencarnarmos, ao nos chumbarmos nessa matéria, ao perdermos essa nossa memória mais profunda, ficar por um tempo obstruída, face à matéria, o que ocorre? A gente começa a pensar como um mundo comum da Terra, com os interesses da personalidade. E não quer acreditar
que se pediu ou que se buscou aquele tipo de reencarnação com aquela situação. Por quê? Porque a visão do homem encarnado, do homem mediano, quando nós desencarnamos, retornamos ao plano espiritual, a visão se abre. Os nossos objetivos são completamente diferentes. Aqui na Terra, a maioria das pessoas tem um objetivo material, entende que ser vencedor é conseguir não sei quantas casas, ou carro, ou um determinado emprego, que a família seja assim ou assado. Isso são os vencedores, que se entendem como vencedores. Esses são os objetivos. Entende vencedor dessa maneira. E vencedor não é isso com Jesus. Vencedor é aquele que dá conta da sua prova, da sua reencarnação, com as dificuldades que ele entendeu como espírito para trazer, para trabalhar essas dificuldades aqui. Como é que a gente vai trabalhar lá uma dificuldade moral, de avareza, de furto, né, de ganância no plano espiritual? Não tem dinheiro. Tem que trabalhar aqui. Então precisamos trazer para a matéria para desenvolvermos com os outros as dificuldades. Por isso que é difícil. Se fosse fácil, a gente estaria lá no outro plano, né? Mas não estamos aqui. Então, justamente é aquilo que a gente está precisando trabalhar. Então, não adianta ficar pedindo para aquilo recuar. Quanto mais se empurra, mais aquilo vem. Não adianta, porque vai ter que vivenciar aquilo. Ou nessa encarnação, ou na outra. Por isso que tem algumas criaturas que mudam de cidade, mudam de tudo, continua com a mesma dificuldade. Por quê? Porque é do espírito aquela necessidade de vivenciar. Aquilo foi encarecidamente pedido ao guia. E nós temos um momento, né, que a gente chama da emancipação da alma, ao dormir, que nós nos reencontramos com os guias e mentores espirituais. Quando buscamos esse aconselhamento. Para quê? Para nos dar força. Para fortalecer o nosso ombro, para suportar aquilo que nós pedimos. E cada um tem um tipo de prova. Todos têm. Todos têm. E ele nos diz também, nesse capítulo 6, item 2, tem uma passagem que Kardec explica dizendo assim, olha, todos os sofrimentos, misérias e decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram sua consolação na fé, no futuro, na confiança na justiça de Deus que Cristo veio ensinar aos homens. Entretanto, sobre aquele que nada espera após essa vida, ou simplesmente duvida, as aflições vão se tornar muito mais amargas e penosas, e nenhuma esperança vem diminuir o seu amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer, vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Ou seja, quando nós começamos a compreender que para sermos aliviados e consolados, entender as mensagens de Jesus que ele nos traz, a gente precisa compreender a vida futura. Porque sem o entendimento da vida futura, essas mensagens ficam perdidas na nossa mente. Sem entendimento. Porque se a criatura entender que ela só tem uma vida, como é que isso tudo vai se dar? Então, quando ele entende a reencarnação, que é justamente essa peça que vai ligar todas as outras de forma harmônica, explicar todas as outras questões, ele consegue montar, não é o que a gente chama de os seus edifícios, seus princípios morais, com o entendimento da reencarnação, da vida futura, de que já se viveu e que se vai viver. Por isso, através desse entendimento, que vamos conseguir compreender a justiça de Deus, a lei de ação e reação. A lei que me diz que hoje eu nada mais sou do que herdeira do meu próprio passado. E que Deus é um Pai justo, bom, misericordioso e educador que me dá uma oportunidade de fazer o quê? De me reconciliar com a lei. Porque todas as minhas enfermidades significam desarmonia. Desarmonia é com o quê? Com a lei. Deus perdoa tudo. Mas existe uma lei. E a lei vai ser cumprida. É isso que a gente tem que entender.
A misericórdia divina existe na medida que ela te possibilita se reorganizar com a lei. Então, você se arrepende, você sofre, você se debate, você se aflige, mas você vai ter que se entender com a lei. Você vai ter que reparar aquilo que você desorganizou da lei. A lei é perfeita. A lei é de harmonia. Então, não tem espaço para almas entrando e desarmonizando lei. Vai ter que repor. Por isso, o cuidado que a gente começa a ter com a nossa vida de hoje. Porque se hoje eu colho obrigatoriamente aquilo que ontem, espontaneamente, eu plantei, porque foi livre-arbítrio, mas a colheita vai ser obrigatória. Mas enquanto eu colho, eu falo, eu não quero mais colher isso não. Cansei de comer esse negócio aqui brabo que eu estou comendo. Eu agora vou ter mais consciência na hora de jogar minha sementinha na minha vida. Não vou ficar, meu jardim mental, não vai entrar qualquer caroço aí mais não. Chega de engolir esse caroço grosso. Né? A gente já começa a ficar mais cuidadoso. Eu já percebi que é lei de ação e reação. Então não adianta ficar culpando ninguém. Eu sou a responsável. Eu tenho que tomar essa responsabilidade. Agora, como é que eu mudo isso? Eu só mudo na medida que eu me conheço. Enquanto eu não me conhecer, eu também não vou saber mudar nada. Né? Às vezes, a gente pergunta assim, se nós estamos sofridos, se nós somos aflitos, por que nós não estamos sendo consolados? Vamos pensar. Por que a maioria de nós não se sente consolado? A gente já entendeu como é que busca esse consolo? A gente já entendeu que a gente tem que ir a Jesus. Ir a Jesus significa entrar no padrão do Cristo. Entrar no padrão do Cristo é viver de acordo com a lei. Enquanto isso não ocorrer, a gente manda recado. Né? Que a gente fala, fica mandando recado, porque a nossa vibração não consegue. Até que a gente entende que tem que estar com o Cristo na vibração dele, para receber esse consolo. Que consolo é esse? Que vem através da fé, da esperança, da vida futura. Então, se eu não tiver isso bem entendido, né, dentro do meu coração, eu não vou conformar a minha vida, que chama dar uma nova conformidade. Por isso que a gente fala para o outro assim, se conforma, criatura, né? Se resigna, se conforma, dá uma nova conformação à tua vida. Então, a gente pensa assim, né? A gente aqui como espírita, estudando, lendo tanto, a gente já entendeu como é que caminha então? A gente pelo menos já entendeu o que a gente está fazendo de errado. Quer ver, a gente não sabe assim qual é o certo, mas pelo menos tem que começar a descobrir o que está fazendo de errado. O que está? Onde é que está o problema? Onde é que está essa dificuldade na minha vida? Eu já sou capaz de reconhecer essa dificuldade? Já caminhei 50%, porque ser capaz de reconhecer a dificuldade já é 50% do caminho andado, gente. E agora, o que eu preciso fazer? Bem, eu estudei, eu procurei me conhecer, eu tenho fé, agora eu tenho que agir. Eu tenho que criar na minha vida hábitos salutares de colocar em prática a lei de Deus. É quando a gente levanta e pergunta, meu Pai, o que o Senhor espera de mim no dia de hoje? O que vai ser apresentado a mim que eu tenha capacidade, né, de responder com a tua lei à vida? E não mais com os meus instintos, com as minhas reflexões, com os meus caprichos, com os meus desejos ainda tão egoístas. Que eu consiga, Senhor, entender no dia de hoje que eu estou em prova. Todo dia, dia de prova. É um sorriso na rua, é alguém que te dá bom dia, é uma palavra virada, é uma cara feia. Tudo ali está chamando a gente. Ó. É um convite de aprendizado. Como é que eu já tenho condições de reagir àquilo ali? Eu já tenho material interno na minha mente. Primeiro tem que ter, às vezes, um material interno. Aí depois eu começo a sentir aqui, ó. Olha o que Jesus falou da piedade. Olha o que é a compreensão. Olha como me está faltando compreensão para entender que o outro é tão doente quanto eu, tão enfermo quanto eu, está com uma necessidade que eu tenho, ou que um amigo meu tem. E a gente vai olhando o outro de uma forma mais amorosa, com mais paciência, e nos olhando também com mais ternura.
Então a gente procura todo dia olhar para a nossa vida, para o mapa lá que a gente está desenhando, onde é que a gente quer ir, e fala assim, aqui, isso aqui não está dando certo mesmo. Vou retificar esse mapa, vou consertar. Esse caminho aqui não está bom. Então, vou tentar modificar esse comportamento. Então, essa é a nossa obrigação, depois do estudo. Depois do conhecimento da lei. É aplicá-la. Como Jesus falou, olha, só vou exemplificar para vocês em todos os momentos. Olha como vocês vão aplicando aos poucos. Então, quando ele diz assim, Deus faz um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo, escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São monstros que saciam com vosso sangue mais puro e que vos provocam chagas quase sempre mortais. E a gente fica pensando assim, é verdade, né? Esses monstros que nós trazemos e que muitas vezes nós os tratamos a pão de ló, porque nós gostamos deles, e depois reclamamos. É aquela fera que morde, mas no fundo às vezes a gente gosta de ter ela lá dentro. Por quê? Porque a gente alimenta. No momento que eu alimento o meu egoísmo, o meu orgulho e a minha vaidade, eu alimento esses monstros devoradores das minhas possibilidades de ser feliz e de ter saúde. No momento que eu mantenho o rancor, né, a desesperança, o olhar para o outro ainda com desassossego, como cobradora, como vítima, enfim, são dardos mentais tóxicos que continuam emitindo fluidos perniciosos que saem do meu perispírito. Vão encontrar o outro e vão fazer o quê? Vão retornar. Aí eu vou me sentir de novo aprisionada por aqueles fluidos. É aquela sensação que a gente fala, estou sentindo um aperto dos fluidos que nós mesmos estamos construindo, porque a gente envia e volta. Olha, tem gente que briga tanto durante o dia, mentalmente, que isso vai ter um resultado de muita dor. Isso é um câncer, é um futuro câncer. De tanta mágoa, de tanta dor que emite para o outro. Isso retorna como um câncer, gente. É um suicídiozinho a cada dia que a gente comete mesmo. Porque todo dia é um processo de desarmoniar, desarmonização total, de desequilíbrio. Quanto tempo a gente demora para se equilibrar? A gente vem para a casa espírita, a gente estuda, a gente faz prece, a gente participa de grupo, e a gente ri, a gente sorri, a gente faz trabalho voluntário, a gente faz isso tudo. Aí na casa da gente alguém quebra lá uma xícara querida, uau, foi embora. Quebrou um pratinho, eu gostava tanto desse pratinho, uau, aí aquilo entra em desequilíbrio, e vem uma sensação ruim, eu já falo um nome para o outro, eu soube começar a conquistar, mas eu ainda não aprendi a conservar. Eu tenho que aprender a conservar o equilíbrio que eu inicio, porque eu ainda sou incipiente, eu ainda sou iniciante, então eu vou cair muito. E para subir depois demora, não é? Aí demora. Porque entra no desequilíbrio, na faixa do desequilíbrio, para novamente se sentir bem, demora. Não é fácil. Vocês imaginam subir um morro, o tempo que a gente leva. Agora, para cair é só largar as mãozinhas, né? Blau. É 2 tempos que a gente fala que o camarada cai. Então a vida é assim. Jesus disse isso em Boa Nova para Pedro. Para se terminar uma elevação espiritual, basta uma palavra maldita. Maldita, deixamos claro isso. Com aquele sentimento ruim. Por isso a importância da vigilância do nosso ser interior. Eu tenho que me olhar e falar, o que é isso que eu estou sentindo, hein? Tem gente que nega, né? Não quero nem saber o que eu estou sentindo. Não, eu tenho que saber sim. Eu tenho que saber que isso que eu estou sentindo. Que nome que se dá isso que eu estou sentindo, hein?
Ai, um desassossego é o quê? Angústia? É ansiedade? É inveja? É despeito? O que é isso? Tem que dar nome, eu tenho que aprender a saber. Isso aqui é diferente do outro dia que deu um outro que aqui minha. Isso dá em mim. Por que isso dá em mim? Ué, porque eu não tenho isso dentro de mim. Eu tenho que olhar, retirar, dar um nome e falar, olha só, isso aqui é ansiedade, olha só a ansiedade, está dentro de mim, olha. Baita ansiedade. Olha como ela me perturba, olha como ela me destrói. Olha como ela perturba meus passos, caminhar. Olha como é que ela me desequilibra. E agora? Eu olho, dou nome e faço o quê? Vigilância. É quando eu começo a ter um autocontrole sobre essas nuvens, né? Muitas são nuvens que vão passar e que vão mexer e vão buscar o que a gente tem lá de dentro, porque só sai aquilo que tem lá de dentro, hein? Então, são as nuvens que vão passando pela vida, que a gente vê que, de quando vem uma nuvem diferente. Aí vem uma nuvem e te potencializa aquilo que você tirou aquilo dentro de você, porque aquilo estava lá dentro. Que bom que saiu. Que bom que já está saindo, que eu estou olhando, que eu estou dando o nome e falando, eu te conheço, hein? Agora está gravado, hein? Próxima vez que você iniciar esse palpitarzinho aqui, já sei o que eu vou fazer. Então, a gente começa. Não tem receita de bolo, né? Cada um de nós vai buscar falar para a própria alma, sossega a alma. Que isso? O que Jesus falou? Jesus ensinou sobre isso. Está lá, observai os pássaros. Olhar o lírio. Está lá a lição sobre isso. Cadê a confiança? Cadê a fé? Cadê o entendimento? Está lá no manual. Porque eu não estou automatizada. Como eu não estou automatizada, eu vou no manual, abro o manual e encontro a lição que eu preciso. Tem gente que fala assim, abre de qualquer maneira e encontra aí alguma coisa. Não abre de qualquer maneira, não. Eu vou buscar o que eu estou querendo, eu tenho que entender o que eu estou precisando naquela farmácia que é o Evangelho. Então, depois ele nos diz sobre sermos dóceis ao Espírito do Senhor, invocai do fundo dos vossos corações. Então ele enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós porque me chamaste. Jesus nunca nos abandonou, nunca fomos órfãos, nunca estivemos perdidos. Ele nos aguarda. Até hoje nos aguarda. Por isso que não se explica a nossa ansiedade com o nosso companheiro de caminhada. Se Jesus está nos aguardando, o guia está nos aguardando, a gente tem que aprender a guardar o outro. E que possamos, né, nas nossas dores, buscarmos Jesus. E que tenhamos, né, o entendimento de aproveitar esse momento da reencarnação, em que a doutrina espírita nos esclarece, nos consola, nos faz discernir as boas atitudes e conhecer Jesus, conhecer suas passagens. Para encerrar, não lembrei de trazer para nós a passagem de Marcos, capítulo 10, do cego Bartimeu, que diz assim, olha, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreenderam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego e disseram para o cego, ânimo, levanta-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para um lado, de um salto, ele pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. E Jesus lhe perguntou, o que você quer que eu faça? Vocês imaginaram Jesus perguntando isso para a gente? O que você quer que eu faça? Nós saberíamos dizer? E o cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Que possamos também
né, com essa lição, imaginarmos, né, sentirmos Jesus ao nosso lado, nos convidando, vinde a mim, e nos perguntando, o que queres que eu faça? E que possamos pedir, Jesus, que eu possa ver, Senhor, com consciência, as minhas dificuldades. Que eu possa, Senhor, atender a Tua vontade na minha vida e viver de acordo com as leis de Deus. Que assim Jesus nos abençoe e nos abra a vista, aos olhos da alma, com as bênçãos de muita paz.